Vamos lá. Então, vamos introduzir emprego das classes de palavras. Esse é um tópico muito explorado pela FGV. E aí, eu dividi só esse assunto, nós iremos ter 3 aulas. É por isso que eu chamei de Português do Zero para a FGV. Só em morfologia teremos 3 aulas. Porque, veja só, essa primeira aula aí de classes gramaticais, eu vou trabalhar com vocês focando no adjetivo. Aí olha que interessante. A base de outras bancas para FGV, o mínimo do mínimo é o quê? Você saber o que é um adjetivo. Por muitas vezes, tem questão que a FGV diz assim: marque a alternativa que o adjetivo é de relação. Ele não destaca na alternativa o adjetivo. Então, o mínimo do mínimo é o quê? Eu saber, na frase, identificar qual é o adjetivo, qual é o termo que ele está se referindo. E depois disso, eu jogar o conteúdo da FGV. Por isso que eu falo, o conteúdo das outras bancas é esse, o da FGV é uma camada adicional. Então, ele vai falar de adjetivo, ele não vai classificar. Então, eu tenho que saber, eu tenho que ter primeiro noções do que é um adjetivo, para depois eu aprofundar. Por exemplo, é a primeira banca que eu tive que parar para estudar a diferença de adjetivo que caracteriza e adjetivo que expressa qualidade. Em outras bancas eu simplesmente dizia, adjetivo expressa uma caracterização. A FGV vai dizer que existe adjetivo de qualidade, de caracterização, de estado e de relação. E esse foi um dos conteúdos mais cobrados da FGV em 2024. Se você pegar questões de 2024 da FGV, quase todo o concurso que ela fez este ano, em 2024, ela cobrou uma questão perguntando o adjetivo de relação, de característica, de qualidade. Então, é um conteúdo que você tem que dominar. Outro conteúdo que a gente tem que dominar é o conteúdo de oração adjetiva, locução adjetiva e adjetivo. É a substituição. Quando ele pede para substituir um adjetivo por outro. Então, vamos lá. Vamos começar trabalhando. Tem muita coisa, gente, para aprofundarmos. Por exemplo, primeira questão vai dizer assim: todas as alternativas a seguir mostram a junção de um substantivo mais um adjetivo. Assinale a alternativa em que o adjetivo tem valor subjetivo, ou seja, representa uma opinião. Aqui a banca, ela foi boazinha, ela inclusive deu o significado do que é adjetivo subjetivo. Perceba, ela já está nos dizendo que existe uma sequência aí de substantivo com adjetivo. Então, aqui não tem para onde correr. A gente tem que analisar compulsória, terapêuticas, excessivo, recente e primários. No entanto, existem questões de concurso que ela não cita qual é o adjetivo. E às vezes ele vem invertido. Aí, ou seja, o mínimo do mínimo é o quê? É o cara saber identificar qual dos dois termos é um substantivo, qual é um quê? Qual é um adjetivo, tá bom? Então, antes de irmos para essa parte, eu queria de forma bem direta, bem rápida, certo? Só trazer uma dica aqui sobre essa construção de substantivo e de adjetivo, certo? Então, o que é que acontece? Substantivo, no geral, ele é um termo genérico. E o adjetivo, ele é um termo específico. Como assim, Edson? Genérico e específico. Muitas vezes o adjetivo ele vem para especificar o adjetivo. Por exemplo,
Letra A, internação compulsória. Internação. Existem vários tipos de internação. Então, internação é o substantivo, compulsória é o adjetivo. Então, o adjetivo ele vai especificar, ele vai delimitar. Para a FGV, o adjetivo ele caracteriza, ele qualifica, ele representa um estado ou ele é de relação. 4 classificações que a gente vai ter que trabalhar. Eu não sei se vocês lembram, mas na aula de tipologia textual, em uma alternativa a ele dizia assim, os adjetivos, aí ele citou 4, são de caracterização. Eu disse, gente, deixa eu explicar essa alternativa na próxima aula, porque, no geral, a gente, quando lembra de adjetivo, adjetivo caracteriza. Mas não é isso que a banca está cobrando. Ele está querendo saber se os 4 são adjetivos de característica. E daqueles 4, 2 eram de característica e 2 eram de relação. Por isso que eu disse, gente, estava muito óbvio daquilo ali ser a resposta. A gente duvida, né? E aí eu disse assim, deixa, né? Como eu sempre falo, eu não sei de tudo e quando eu tenho dúvida numa coisa, é muito melhor o cara falar, gente, vamos parar aqui, vamos ter paciência aqui e na próxima aula a gente aprofunda isso aqui. Por isso eu falo, a gente está trabalhando com a banca mais desafiadora de português. É um desafio para mim e com certeza também é para vocês. Eu acho muito mais legal, muito mais coerente eu falar que é difícil do que eu ficar assim, não, gente, é fácil. Tentar enrolar vocês. E outra, de explicar só o fácil. Né? Explicar só o conteúdo fácil. A gente está trabalhando questão nível 7, questão nível 8, questão nível 10. Vamos lá. Então, nós vamos ter isso aqui. Outra proposta também para a gente aprofundar é lembrar dessa construção X que é Y. Né? Que construção é essa? X é o substantivo, Y é o quê? Y é o adjetivo. Nós vamos ter isso. Próxima aula vai ser aprofundando isso. Então, por exemplo, internação compulsória. Eu tenho o quê? Internação que é compulsória. Comunidades terapêuticas. Comunidades que são terapêuticas. Castigo excessivo. Castigo que é excessivo. Pesquisa recente. Pesquisa que é recente. Réus primários. Réus que são primários. Essa é uma forma. Essa dica aqui é para quê? Para quando a banca não citar qual é o adjetivo e eu ter que primeiro identificar. Eu vi até no grupo o pessoal comentando assim, olha, a banca nem destaca o mínimo do adjetivo, pergunta uma coisa mais específica, e entenda que esse é o padrão FGV. Então vamos lá, vamos trabalhar o conteúdo primeiro. Gente, adjetivo objetivo e adjetivo subjetivo. Essa é uma classificação, certo? Essa é uma classificação. Adjetivo de característica, adjetivo de qualidade, de estado e de relação é outra classificação. Uma não anula a outra, beleza? Não pense assim. Se o adjetivo é objetivo, ele não é de característica. São coisas diferentes, certo? Por isso que muitas vezes a banca vai brincar com esse primeiro grupo, perguntar qual é o objetivo e qual é o subjetivo e qual é os outros 4. Fazendo pesquisa, existem atualmente mais de 170 mil questões de português já registradas. Pesquisa de onde? Do que concursos. Dessas 170 mil questões, existem 35 questões desse conteúdo. Ou seja, é um percentual ínfimo, pequeno, irrisório. Mas dessas 35 questões, em torno de 30 FGV. Então é um conteúdo que
que a gente tem que sair da bolha. Infelizmente, temos que sair da bolha dos principais conteúdos. Então, olha só. O adjetivo objetivo, ele expressa o quê? Expressa um fato. É incontestável. Então, é um adjetivo que não se contesta. Já, ó, ele é óbvio e ele é indiscutível. Você tem que se imaginar diante de duas pessoas. Existem duas pessoas que estão olhando para este lápis. E eu digo, lápis amarelo. Então, tanto é amarelo para mim, quanto é para você. Certo? Ah, mas se eu for daltônico, que não importa não. É indiscutível isso aqui. Ok? Agora, se eu digo que esta caneta ela é suave, esse suave já é uma opinião. Porque o que é suave para mim pode não ser para você. Rapaz, eu achei ela muito ruim de escrever. Boa. Caneta boa. Isso é subjetivo. Em geral, vem após. Gente, isso aqui, em geral, após substantivo, isso aqui eu tirei da gramática de Celso Cunha. Celso Cunha, de vez em quando, é citado pela banca FGV. Edson, eu preciso comprar a gramática de Celso Cunha para estudar, para ler a gramática toda? Não recomendo. O que é que você vai fazer? Em momentos que a banca FGV citar Celso Cunha, você faz uma pesquisa, até mesmo no Google pode aparecer, ok? Determinada regra. E lá, gente, na gramática é tudo separado. Eu tenho uma, inclusive, eu fui pesquisar sobre isso, sobre adjetivo antes e depois, e é tudo separado, tudo embaralhado. A linguagem ela é mais técnica, e aí às vezes você pode se confundir. Agora, quem é da área de letras, quem é da área de português, caso queira aprofundar, não tem problema. Adjetivo subjetivo expressa o quê? Uma opinião. Inclusive, gente, isso aqui é muito parecido com aquela descrição objetiva e descrição subjetiva, né? Descrição objetiva é descrever algo como de fato ele é, né? Geralmente vai dar características físicas. É muito comum. E descrição subjetiva envolve o quê? Uma opinião. Ele é discutível e, em geral, vem antes de substantivo. Isso é muito comum acontecer. Bom? Vamos lá. Então, nesse exemplo aqui, qual dos adjetivos elencados traz uma opinião? Ó, pesquisa recente, esse recente tem semântica aí temporal, né? Réus primários, comunidades terapêuticas, internação compulsória. O que abre margem para a subjetividade é o item C aí, castigo excessivo, por quê? O que pode ser excessivo para um pode não ser para outro. Imagina um pai e uma mãe. Aí um pai, ele castigou o filho, né? Então a mãe chega, pronto, tá bom, o castigo já está ideal. Ou seja, para um pode ser excessivo, para outro pode não ser. Ou seja, existe um limiar que vai relacionar isso. Mas eu não concordo com a C. Entenda. Dentre as alternativas, a que mais abre margem para subjetividade é o item C. E muitas vezes você vai ter que, nessa relação de dúvida, você vai marcar a opção mais correta. Tá bom? Gente, isso aqui, direto da gramática de Celso Cunha, está copiado e colado como está lá. Ó, ele diz lá na gramática dele, ó, podemos então estabelecer previamente que, sendo a sequência substantivo mais adjetivo a predominante no enunciado lógico, deriva daí a noção de que o adjetivo posposto possui valor objetivo. Qual é o meu maior medo de trazer isso para vocês? É vocês encararem isso como algo absoluto. Não, eu não posso considerar isso como algo absoluto. Até porque ele diz de forma predominante
e não de forma exclusiva. Né? Ele diz que é tendência de quando o adjetivo vem posposto, ele ter valor objetivo, e quando ele vem anteposto, ter valor subjetivo. Outra coisa importante, gente. Geralmente, quando o adjetivo vem depois, ele tem valor denotativo. E geralmente, quando ele vem antes, ele tem valor conotativo. Isso é muito importante para a gente ter essa dúvida. Por exemplo, se eu falo para vocês, homem velho, velho está no sentido denotativo, velho de velhice. Né? Desculpa, deixa eu pegar outro exemplo. Pobre, homem pobre. Pobre está na ideia de pobrice. Né? Então tem valor denotativo. Quando eu falo pobre homem, já muda o significado, passa a ter um tom conotativo, figurado, né, na ideia de coitado. Então tem que ficar atento a esse detalhe. Então o Celso Cunha está nos dizendo que noite escura, dia triste, rapaz bom, Campos Verdes, isso está na gramática dele. Inclusive, essa frase, dia triste, quem sou eu para discordar de Celso Cunha? Né? Quem sou eu para discordar dele? Mas aí, dia triste, para mim, é subjetivo. Porque o que pode ser triste para mim pode não ser para outra pessoa. Certo? Inclusive, eu nem ia colocar aqui para vocês, mas eu trouxe só a título de informação. Aí daí ele diz, ó, adjetivo mais substantivo, provocada pela ênfase dada ao qualificativo, decorre daí a noção de que anteposto o adjetivo assume um valor subjetivo. Certo? Então, ó, escura noite, triste dia, bom rapaz, verdes campos. Isso aí está na gramática. Vou levar para a prova como algo absoluto? Não. Mas eu devo lembrar que em casos excepcionais, caso você tenha muita dúvida, sim, você pode recorrer a esse detalhe. Geralmente depois é objetivo, geralmente antes tem valor subjetivo. Todos da nossa questão estão depois. Veja que nessa questão 1 não se aplica essa ideia do Celso Cunha. Tá bom? Vamos para a questão 2. Assinale a alternativa que mostra 2 adjetivos de valor subjetivo. Pronto. Primeiro, essa questão 2, ele já começa a inverter as posições. Então, o primeiro passo dessa questão é saber quem são os adjetivos. Pública. Como é que eu sei, Edson? Você pode ir para a ideia do X que é Y. Ó, opinião que é pública. Memorável jurista. É memorável que é jurista ou é jurista que é memorável? Jurista que é memorável. Então, o adjetivo é memorável. Memorável jurista. Detentos enjaulados. Detentos que são enjaulados. Condições subhumanas. Condições que são subhumanas. Opinião pública. Pronto. Então, o primeiro passo aí, uma questão dessa já começa a pegar quem não sabe primeiro classificar quem é o adjetivo. Então, vamos procurar os dois que têm valor subjetivo. Né? Os dois que têm valor subjetivo. Ó, opinião pública. Pública é objetivo. Opinião pública é subjetivo. Desculpa, é objetivo. É indiscutível. É uma opinião pública. Memorável jurista é subjetivo. Por quê? O que é memorável para mim pode não ser para você. E carrega o quê? Uma opinião. Memorável jurista. Veja que se eu inverter a posição, o sentido é o mesmo. Memorável jurista, jurista memorável. Tem a mesma ideia, né, de importância.
memorável jurista subjetivo, detentos enjaulados. Enjaulados é objetivo. É indiscutível. Os caras estão enjaulados. Então, enjaulados é objetivo. Condições subhumanas. Subhumanas é subjetivo. Por quê? Porque condições subhumanas pode ser para mim, pode não ser para você. Existe um limite, existe um limiar. Por isso que a resposta da 2 foi a letra D. Subhumanas, memorável jurista, ambos têm valor subjetivo. Ó, pública é objetivo, enjaulados é objetivo também. Bom? Certo? Aí temos a 3. A 3 vai trabalhar. Veja que é mais comum ele cobrar quando o adjetivo ele é subjetivo, né? Ó, quando se trata de um texto de opinião, é natural que o texto possua adjetivos de caráter subjetivo. Como que aparece em? Ele quer saber o que é o adjetivo que é subjetivo. Vamos primeiro classificar os adjetivos. Física, democrática, pessoais, meticulosa, mental. E aí nós vamos marcar a opção que o adjetivo expressa uma opinião. Certo? Ó, saúde física. Física é objetivo. Evolução democrática, experiências pessoais, investigação meticulosa, doença mental. Dos 5 que estão aí, que abre margem para a opinião é a letra D. Por quê? Meticulosa, né, tem a ver com ser cuidadosa, né, agir com cuidado, com cautela. Então, se eu falo a investigação é meticulosa, isso é uma opinião. Porque pode ser meticulosa para mim, pode não ser para você. Abre margem para opinião. Certo? Evolução democrática, experiências pessoais, saúde mental. Aí tudo ok. Então, essas 3 primeiras questões, galera, envolvem essas 3 primeiras questões envolvem se é subjetivo ou objetivo. Agora vamos para a próxima categoria. São as outras 4 formas de aparecer. Certo? Vamos trabalhar cada um deles. E aí, antes da prova, é um conteúdo que é importante relembrar. Certo? Vamos lá. O primeiro deles. Adjetivo de característica. Ele é, vamos lá. Ele é o quê? Ele é um atributo objetivo. Trata-se de uma certeza de um fato. Expressa o que de fato é. Então, adjetivo de característica é um atributo próprio. É um atributo, é um fato. Então, a gente vai associar muito assim, que o adjetivo de característica, ele é objetivo, e o adjetivo de qualidade, ele é subjetivo. Então, quando o adjetivo expressa característica, este adjetivo ele é objetivo. Quando o adjetivo é de qualidade, ele é subjetivo. Olha que interessante. Então, isso quer dizer que uma coisa está ligada à outra. Tá. E uma coisa não anula a outra. Certo? Então, olho azul. Azul é objetivo. Carro antigo. Antigo é objetivo. Expressa um fato. Expressa uma certeza. Bom?
Sendo sincero, eu nunca, assim, eu não, quando eu penso em diferenciar adjetivo de característica e de qualidade, eu nunca iria por esse caminho de analisar se é objetivo ou se é subjetivo. Mas isso é algo da gramática mesmo, viu, gente? Inclusive, se você for pesquisar, são pouquíssimas fontes na literatura que você vai encontrar essa diferença aqui. Inclusive, eu até pesquisei na gramática de Celso Cunha e eu não encontrei. Eu não encontrei. O que eu encontrei na gramática de Celso Cunha foi o chamado adjetivo de relação. Ele lá tem. Então vamos lá. Adjetivo de característica é objetivo, expressa um fato, é indiscutível. Olho azul, carro antigo. Adjetivo de qualidade é subjetivo, né? É subjetivo, ele vai expressar uma opinião. Então, homem perverso e prova difícil, como tem teor subjetivo, eles vão ser adjetivos de qualidade. Certo? Homem perverso, prova difícil. Não é perverso. O que pode ser perverso para um pode não ser para o outro. Prova difícil, o que pode ser para um pode não ser para outro. É muito comum a FGV nos trazer esses dois aqui. Marca a opção que o adjetivo expressa uma característica e não uma qualidade. É muito comum. Bom? Outra coisa, não vão ao pé da letra. Se eu disser assim, se eu disser para vocês assim, homem feio. Aí a banca FGV diz assim, o adjetivo feio é do tipo de qualidade. Aí você fala, claro que não. Da onde que feio é uma qualidade? Mas é porque, galera, a qualidade está na ideia de qualificar. Qualidade está na ideia de qualificação. Inclusive, ele pode usar o nome, ao invés de qualidade, dizer qualificação, certo? Que é muito comum também. Então, isso quer dizer que homem feio, esse feio, ele é adjetivo de qualidade, porque ele expressa uma opinião. O homem pode ser feio para um, pode não ser feio para outro. Agora, interessante, se eu digo assim, homem alto. Aí esse alto aqui ele já é de caracterização. Homem alto. Certo? E estatura. Beleza? Então vamos lá. Vamos para 4. Os adjetivos podem representar estados, características, qualidades ou relações. Assinale a frase abaixo em que o adjetivo sublinhado indica uma qualidade. Sabe o que é que algumas pessoas vão procurar na questão? Qualidade é uma coisa boa. A lógica seria assim: qualidade é uma coisa boa. Então eu vou marcar na prova uma alternativa que expressa uma coisa boa. Careca não é uma coisa boa. Mas não é essa a lógica, gente. Vamos lá. Ó, trapaceiro careca. Esse careca é adjetivo de característica. Por quê? Careca é um adjetivo que expressa um fato. Cara é careca. Expressa um fato que é objetivo. Certo? Ele é objetivo. Dos que tem aí, expressa qualidade, vai ser o item E. Nada é mais valioso do que este dia. Este termo valioso, ele expressa uma opinião. Porque o que pode ser valioso para um, pode não ser valioso para outro. Certo? Então a resposta aí da 4 vai ser o item E. Gente,
vai ter questão, que vai ter alternativa, que você não vai saber dizer assim, rapaz, contemporâneo, o que é? Perpétuo, o que é? O mais comum é das 5 alternativas, uma ou duas você não ter 100% de certeza. Certo? 100% de certeza. Porque ela coloca, até porque são 4 classificações. Né? 4. Se fosse só 2, subjetivo e objetivo. Se não é subjetivo, é objetivo e acabou. Aqui são 4. Bom? Vamos lá para... Antes de passarmos, vamos lá para os outros. Existe o 3, que é o adjetivo de estado. Né? Estado. Ele representa o quê? Ele é um atributo passageiro, certo? Ele é um atributo passageiro que apresenta mudanças. E é muito comum o adjetivo de estado ele vir após verbo de ligação. É muito comum. É muito comum esse adjetivo de estado ele vir na forma de particípio. Particípio. Que é aquele que termina em ado e ido. Certo? É muito comum. Quando você fala aqui, ó, o garoto está cansado. Esse cansado, ele é um adjetivo de estado. Ok? É o estado em que o garoto se encontra. Certo? Ou seja, é uma mudança aí. Eles estavam felizes. Felizes é um adjetivo de estado. Casa arruinada. Arruinada é o estado em que a casa se encontra. Certo? Por isso que eu falei que adjetivo de estado é muito comum ele se apresentar terminado em ado e ida. Por exemplo, se eu falar assim, ó, o garoto irritado. Esse irritado é um adjetivo de estado. A garota cansada. Esse cansada é um adjetivo de estado. Certo? Então, esse aqui é um comum. Eu acredito que o 3 é um dos mais fáceis. Adjetivo de estado. Ele é um dos mais tranquilos. É? Porque lembra, o adjetivo de estado, ele representa... É só você lembrar, eu não sei se o nome em física é esse, físico-químico, é o estado da matéria. Sólido, líquido e gasoso. Na passagem de um para o outro, ocorre o quê? Uma mudança de estado. Então, quando ele fala, o garoto está cansado, houve uma mudança. Ele não estava cansado, ele passou a ficar. Certo? Representando o estado em que ele se encontra. Bom? E vamos para esse. Esse é um dos mais cobrados. E dos 4, quer dizer, eu acho mais fácil. Gente, vamos para cá. O que é que eu vou fazer quando tiver adjetivos na minha prova e ele estiver cobrando esse conteúdo? Primeiro, se a banca citar adjetivo de relação, você vai lembrar que adjetivo de relação não aceita ser antecedido por substantivo. Essa é a maior sacada do adjetivo de relação. Eu não consigo inverter a posição. Queijo mineiro. Eu não consigo dizer mineiro queijo. Problema nacional. Eu não consigo falar nacional problema. Eu não consigo. Bom? Então, dos que tem aí, os 4, por que eu acho ele mais fácil? Porque ele é prático. Pegou, fez a inversão. Vamos citar um exemplo aqui. Homem perverso.
Eu consigo falar. Perverso homem. Prova difícil, consigo falar. Difícil prova. Olho azul. Antigo carro. Esse olho azul olho ficou meio... Não consegue trocar. Mas ele não vai ser, ele vai ser de característica. Vamos lá. Vamos lá para outras coisas. O adjetivo de relação, ele tem valor objetivo. Ele não expressa ponto de vista. Não expressa. Ele vem após substantivo, ou seja, ele não pode aparecer antes do substantivo. E ele não pode ser intensificado, ou seja, não admite o muito antes. Então, são três coisas. Claro que se a banca é nível alto, vamos tentar ir pelas três coisas. Qual é a primeira? Eu não posso inverter. Segunda, não admite o muito antes. É duas, na verdade, né? Duas. Então, queijo mineiro, eu não consigo falar mineiro queijo. E queijo mineiro, não tem lógica de eu falar queijo muito mineiro. Não tem lógica. Se fosse bom, eu conseguiria dizer queijo muito bom. Muito salgado. Mas queijo mineiro eu não consigo intensificar mineiro. O que é muito mineiro? Problema nacional, eu não consigo inverter. E não há lógica de falar problema muito nacional. Questão FGV, não está no material. Olha o que ele nos diz. Há uma série de adjetivos em língua portuguesa chamados adjetivos de relação, que se caracterizam, entre outras marcas, por não poderem receber variação de grau. Entendendo o que é variação de grau, exatamente essa modificação, eu falar muito antes. O adjetivo abaixo que está nesse caso, sabe como é que eu respondi essa questão? Invertendo. Economia mundial. Mundial economia. Longo ciclo. Ciclo longo. Até porque, galera, na B não pode ser de relação, porque o mínimo para ser de relação é o adjetivo depois. Na A, o adjetivo está antes. Não. Na B. Na D, o adjetivo está antes. E na E, o adjetivo está antes. Então, na nossa regrinha foi o quê? Vem após substantivo. Vem após substantivo, não aceitam muito, eu não posso inverter a posição. Fiquei em dúvida entre A e C. Expansão acelerada, vamos inverter? Acelerada expansão. Consigo inverter. Então, a resposta da nossa questão tem A. Economia mundial. Mundial economia. Faz sentido? Faz para você? Isso. Igreja romana. Você não consegue falar romana igreja. Entendeu? Não consegue inverter. Então, gente, aí vai ser adjetivo de relação. Ok? Eita. Ó, item A, economia mundial. Mundial economia vai ser a resposta. Ó, gente, então resumindo aí, ó. Em resumo, de característica,
De característica, ele é um fato. Ele é objetivo. De qualidade, ele é uma opinião. Ele é subjetivo. Aí tem o de estado e tem de relação. Né? O que indica estado, ele indica uma transição. Né? Ele indica uma mudança. Mudança. Quando fala garoto triste, né? Esse garoto triste, esse triste, ele é um adjetivo de estado, ele indica uma transição. E temos o adjetivo de relação, e aí nós vamos colocar 3 coisinhas. Após substantivo, não pode inverter e não aceita o muito. Certo? Ó, para vocês anotarem aí. 3 aí. De característica, fato é objetivo, de qualidade é opinião subjetivo, estado indica uma transição, mudança, e de relação, nós vamos ter, após substantivo, não pode inverter e não aceita o muito antes. Tranquilo? Quando vocês anotam, eu vou pegar um algo aqui, bem rapidinho. Tá aqui. Alguma dúvida? Ó, vamos lá para 5. Ó, a 5 diz assim: os adjetivos podem representar estados, qualidades, características e relações. Assinale a frase abaixo e mostre um tipo de adjetivo diferente dos demais. Pronto. O bom é que ele já fala que a classificação que você deve analisar é quanto a essas 4. Né? Estado, qualidade, característica, relações. Ele quer para marcarmos o que é diferente das demais. O bom de questões nesse formato é que basta você analisar 3 alternativas. Né? Então, por exemplo, comida quente. Quente
Quente, frio, é adjetivo de estado. Demarca uma transição. Né? Esteve febril. Febril é estado. Por isso que eu falei que estado é um dos mais tranquilos. Beleza? Ficou cheio. Cheio, vazio. Isso é estado. Ficaram desligados. Desligados é estado. Mãe corajosa. Qualidade ou de característica? Qualidade. Lembre que quando você for responder, você não vai pegar a palavra qualidade ao pé da letra. Você vai lembrar que qualidade é uma opinião. É uma opinião, ela é subjetiva. É isso que eu vou ter que lembrar. Certo? Vamos lá? Vamos para 6. A 6 diz: os adjetivos em língua portuguesa podem indicar estados, características, qualidades e relações. Assinale a frase em que o adjetivo sublinhado indica estado. Estado. Ó, um pão velho em paz é uma refeição melhor do que um banquete tenso. Pão velho. Esse aqui é a resposta. Ele é adjetivo de estado, porque ele indica a transição. Não acharam que era esse aqui? Isso, é o estado que o pão está. Pão fresco. Fresco é o estado em que o pão se encontra. Né? Pão duro. Duro é o estado em que o pão se encontra. Certo? Aí, no caso, vai ser adjetivo de estado. Ó, os outros, belos sonhos. Belos é opinião. Então, belos vai ser de qualidade. A pior loucura é ser sábio. Sábio, qualidade. O que o homem superior busca, o que é superior para um pode não ser para outro, superior é de qualidade também. A verdadeira sabedoria também expressa qualidade. Né? Então, ele representa estado e as outras representam características. Olha, representam qualidade. Todo mundo entendeu a questão do pão velho aí? O velho vai ser o estado em que o pão se encontra. Beleza? Vamos para 7. Assinale a opção em que o adjetivo sublinhado é classificado como adjetivo de estado. Letra A, né? Ó. Nunca se deite irritado. Levante-se e lute. Que foi tranquila, né? Até porque a gente lembra a base de particípio, né? Terminado em ado, terminado em ido. Então, esse irritado aí é adjetivo de estado. Irritado é o estado em que ele se encontra. Né? Ó, não há nada tão difícil. Difícil é de quê? Qualidade. É uma opinião. Não é, o difícil não é um fato, é uma opinião. O termo difícil, ele é subjetivo. Certo? A imbecis. Imbecis também é de qualidade.
também é de qualidade. Galera, a letra D, mente humana. Vocês acham que é qual? Vamos tentar eliminar. Mente humana. Humano não é estado. Não é o estado em que a mente se encontra. Vocês acham que é qual? Qual? Característica? Vamos tentar inverter aí. É instintivo da humanamente. Faz sentido falar humanamente? Não. Faz sentido falar mente muito humana? Não há como intensificar. Então agora sim, o adjetivo de relação, ele é bem escondidinho, né? Porque algumas você consegue ver, mas algumas você não percebe. Mente humana, ele é de relação. Mente humana, ele é de relação. E homens sábios é de qualidade. Agora eu quero saber o que é que vai me determinar se eu vou saber dar uma aula, se eu vou saber ser um bom profissional, sabendo diferenciar isso aqui, velho. Se é de relação ou não. Por isso que eu falo que tem coisa em português que o concurso deveria explorar, que até mesmo ajuda, pontuação. O cara vai ter que escrever no seu trabalho, frase, regência, interpretação de texto. Mas tem coisa aqui que o cara vê e diz assim, ó, você vai estudar isso para a FGV. Passou o concurso. Se você nunca mais for fazer uma prova da FGV, é um conteúdo que vai ficar lá no HD. Desnecessário. Então, gente, a 7 é a letra A. Vamos para 8. Vamos lá. Os adjetivos podem indicar qualidades positivas ou negativas. Isso aqui, ó. Por isso que eu falei homem feio. Feio entra como qualidade. Só que é uma qualidade negativa. Características, estados ou relações dos substantivos. Assinale a frase abaixo em que o adjetivo destacado indica uma relação. Qual é o método de marcar a relação? O primeiro é olhar se eu posso inverter. Edson, mas alguns quando vem após verbo, não consigo fazer inversão. Essa lógica de inverter é quando tem os dois juntos. Certo, gente? Tem os dois juntos. Então, por exemplo, aí, ó. Olha essa Vivemos uma época perigosa. Vivemos uma perigosa época. Consigo inverter. Então, não é. Olha a resposta. Viagem anual. Não consigo falar. A vida na Terra inclui uma anual viagem. Não faz sentido falar anual viagem. E eu falar viagem muito anual. Não existe viagem muito anual. Né? Beleza? A prova não é fácil. Fácil é de qualidade. Indiferente é qualidade também. Mentiroso, qualidade. Perigosa, qualidade também. Letra D. É um dos mais fácil. Assim, ao meu ver, ele é o mais tranquilo. Né? Quando fala. Agora sim, é uma questão que nem aquela outra lá. Essa aqui, humanamente, pouquíssimas pessoas iam lá e classificar como de relação. Pouquíssimas.
Porque a questão não cita. Quando não cita, às vezes o cabo ignora o de relação. Mas de vez em quando ele vai aparecer na prova. Vamos para a 9. A 9 diz: em todas as frases a seguir, está presente o vocábulo maior. Assinale a frase em que ele é um adjetivo de qualificação e não uma caracterização. Quando é que maior é uma qualidade, quando é que maior é uma característica? Vai lembrar que de qualificação é o adjetivo de qualidade. Ah, desculpa, eu troquei. De qualificação é o adjetivo subjetivo. É a opinião. De caracterização é um fato. É objetivo. Em pesquisas, eu encontrei isso aqui. O adjetivo maior, quando for equivalente a grande, ele vai ser de caracterização. Né? Esse termo maior aí, né, quando eu digo assim, ó, maior prédio, esse maior ele vai ser de caracterização, porque ele está dizendo que é um prédio maior, grande prédio. Homem maior, homem grande. E até então tem até diferença de falar grande homem e homem grande. Tem diferença no significado, viu? Quando eu digo homem grande, é em altura. Grande. Quando eu digo grande homem, é dizendo que ele é um homem importante, ele é um homem notável. Aí já é um adjetivo subjetivo, quando eu digo grande homem. Porque o que pode ser para mim pode não ser para você. Então, as minhas pesquisas, essa nova foi uma das mais difíceis que eu já vi desse tópico, certo? E lá dizia, na gramática, que maior vai ser de caracterização quando ele for substituível por grande. Vamos lá. Ó. Maior é a taxa de emprego. Eu consigo dizer grande, consigo jogar o grande aqui. Grande é a taxa de emprego. Veja que esse maior de caracterização, ele está dando uma ideia de grandezas, certo? Essa a ideia. Maior é a taxa de desemprego, grande é a taxa de desemprego. Olha a D. Mas é capaz de dar maior valor a tudo. De dar grande valor a tudo. Então, maior, na ideia de grande, vai ser de caracterização. Aí tem a E. E a burocracia é a maior fábrica. Espera aí. C. AB, bem rapidinho. Uma onda maior pode estar se preparando. Uma onda grande pode estar se preparando. Certo? Aí aqui tem a C, que diz: e a burocracia é a maior fábrica de indiferença. A burocracia é a grande fábrica de indiferença. Certo?
A resposta foi A, porque esse termo maior não tem a ver com grandeza. Ó, maior, é a posição de maior banco. Entendam. Esse maior não é o banco mais alto. Não é o banco que tem mais funcionários. Quando se diz que é o maior banco, é o banco mais rico, mais importante, o mais visto. Então, esse maior não está no sentido de grandeza, grandeza na parte física, né? E sim na parte subjetiva. Né? Porque, veja, ó, os estrangeiros terão de comer muito feijão para chegar à posição de maior banco do mundo. Se eu digo maior banco, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui para vocês entenderem. É porque, gente, é uma diferença tão sutil, tem que desenhar. Tem que desenhar. Porque, vamos lá. Maior. A gente viu que maior vai ser grande. Ele vai ser de caracterização, né? A Pudi tem 3 bancos. Banco A, Banco B e Banco C. Certo? Um exemplo. Esses são em tamanhos, em prédios. Então, se eu disser assim, em Apodi, o Banco do Brasil é o maior banco do município. Então, se o sentido for de grandeza, de tamanho, aí ele é de característica. Certo? Mas vamos citar outro exemplo aqui, que temos os mesmos bancos. As mesmas estruturas. Só que o banco B, desculpa, ele é o banco que tem mais investimento. Ele é menor do que o C em termos de estrutura, mas em Apodi ele é o maior. Maior no sentido financeiro. Então entra mais nesse mérito subjetivo. Galera que está comentando, essa questão foi complicada. Aí a banca considerou letra A. Como? Não está dando. Sim, de caracterizar. E sim é tipo como se fosse estivesse intensificando, né? Então, esse termo maior, quando ele é de característica, tem mais um teor de intensificação, né? É mais ou menos nesse formato. Mas assim, analisando ao pé da letra, quando se diz a posição de maior banco, não é tipo, tem 100 bancos e ele vai ser o banco maior. É porque é a mesma palavra, mas vocês estão entendendo. Não é o banco que tem a maior estrutura, mas é o maior banco do mundo. Tipo, o maior banco do mundo não necessariamente é o banco que tem o prédio maior do mundo. Entenderam? Pronto. Pronto, no banco, né? É um banco que não tem estrutura física em si, né? Assim, de sacar, né? Então, a Nubank é um dos maiores bancos do Brasil. Então, esse maior aí pode entrar como de qualificação. Por exemplo, aqui, ó, maior prédio e grande prédio. Aqui está na ideia de intensificação, né? De grandeza. É assim? Isso, a Juliana comentou aqui, ó, não é estrutura física. Isso mesmo. Ó, quando eu falo maior prédio, é estrutura física.
Ela disse o quê? É um tipo de organização, uma empresa, né? Beleza. Aí o GV tem que fazer a gente pensar, né? Tem que pensar fora da casinha. Vamos para 10. A 10 diz assim: o texto utiliza adjetivos que mostram em língua portuguesa alguns valores, status, características, qualidades e relações. Assinale a opção em que o adjetivo sublinhado mostra um valor diferente de todos os outros. Ele não falou qual é. Assim? Ó, olha B. Como ficam doentes e possuídos de desejo, ó, esse doentes aqui, ele é de estado. Ó, e lembra que o de estado, geralmente ele vai vir após o quê? Geralmente ele vem após o verbo de ligação. Geralmente ele vem após o verbo ser, né? Como ficam doentes. Doentes aí é o estado em que ele se encontra, né? Em que ele se encontra. Os outros, ele diz diferente dos demais, os outros vão ser de qualidade. Estranha crise. É de qualidade. Ó. Glória eterna. Eterna é de qualidade. Fecundos. Qualidade. E misteriosa irracionalidade é de qualidade. Então, ó, aqui vai ser, por isso que eu falei, né? A 10 vai ser letra B, doentes vai ser de estado aí. Porque, gente, estranha crise. Crise carrega o quê? Uma opinião. É? Estranha crise é uma opinião. Misteriosa irracionalidade. O que é misteriosa para um pode não ser para outro. Glória eterna. O que é eterna para um pode não ser para outro. E fecundos, criadores fecundos, também expressando qualidade. Não é fácil, gente, esse conteúdo. Eu não considero ele como um conteúdo fácil. Tem que ter muita atenção. Olha a 11. Segundo o gramático Celso Cunha, os adjetivos mostram os seguintes valores: qualidade, característica, estado ou uma relação. Assinale a opção que apresenta a frase em que o adjetivo sublinhado é classificado como de relação. É? Adjetivo de relação. Ó, juízes implacáveis. Eu consigo inverter e falar implacáveis juízes. As leis ruins, eu consigo falar e ficar as ruins leis. Ser independentes, eu não consigo inverter, porque o verbo ele está pós-verbo, não tem como mudar. Partido político, eu não consigo inverter e dizer com o seu político partido. Letra B. Vamos torcer que caia o de relação. Adjetivo de relação dos mais tranquilos. É? Partido político, ó, ele é de relação. Ele vem após substantivo. Eu não posso inverter, dizer. Cadê? Dizer político partido. Eu não posso intensificar, falar partido muito político. E ele não aceita muito, como eu coloquei para vocês. Beleza? Isso aqui é tranquila.
Ó, ruins e implacáveis são de qualidade. Serem independentes, ele vai ser de Estado. Ó, as colônias não deixam de ser colônias pelo fato de serem independentes. Independentes vai ser o Estado em que elas vão se encontrar. Tem uma mudança, tem uma transição aí. Vai ser letra B a resposta. Vamos lá. Continuando, a questão 12 vai entrar numa próxima etapa, que é o nosso próximo estudo, que é quando há essa... Aqui, ó. Quando há essa inversão aqui, ó, entre substantivo e adjetivo, aí ele pergunta para marcar quando o sentido é alterado, quando há essa mudança. Tá bom? Geralmente, o sentido do texto ele vai ser alterado quando houver algum desses termos aí. Quando houver a palavra simples, velho, novo, grande, alto, qualquer, falso, longo, certo, pobre. Quem souber, galera, que está acompanhando aí, quem souber de mais algum, manda aí. Alguém daqui lembra de algum que já estudou? Esses aí que eu coloquei, a FGV já cobrou em provas anteriores. E aí o que é que vocês vão fazer? Pegou a questão da FGV. Ele diz lá, marca a opção que a mudança entre substantivo e adjetivo altera o sentido. Olha o gabarito. Geralmente o gabarito vai ter alguma dessas palavras aí. É claro que nada substitui a interpretação. Certo? Nada substitui a interpretação. Bom? Então, mais. E outra coisa. Às vezes, por lembrar dessas palavras, você vai ter que fechar o olho e marcar. Simples homem, homem simples. Tem pessoas que não veem diferença. Eu vi uma questão que era simples ideia e ideia simples. Se o cara ficar, o cara enlouquece. Poxa, qual a diferença de ideia simples e simples ideia? Mas marca. Certo? Vamos lá. Qual é a diferença de pessoa nova e de nova pessoa? Esse aqui, por interpretação pela lógica, o cara consegue dizer, né? Pessoa nova é aquela pessoa que tem a idade baixa ainda, né? Uma criança. Não necessariamente uma criança, né? Mas depende de quem fala, né? Mas fulano de tal é uma pessoa nova, né? Então tem a ver com pessoa de pouca idade. Mas quando diz assim, meu tio com 70 anos de idade é uma nova pessoa. Como? 70 anos de idade, uma nova pessoa, é porque ele passou os 70 anos bebendo. E aí ele mudou. Agora ele é uma pessoa renovada. Muda o sentido. Falso. O termo falso, já foi tema de prova, é comum alterar o sentido do texto. Né? Quando diz que conheci um falso médico, eu conheci um médico falso, tem modificação de sentido aí. Né? Conheci um falso médico, é aquele médico que está clandestinamente, não é formado. Só o que tem no Brasil, né? Só o que tem no Brasil. Isso. E é interessante, né? Porque a forma como a mídia fala
for escrever lá, dizer médico falso, o falso médico tem modificação de sentido, né? Então, falso médico é um cara que não é formado, que está de forma ilegal. E conhecer um médico falso tem a ver com falsidade. Ok? Pobre. Pobre é um dos mais comuns. Ele é um homem pobre. Então tem a ver com financeiro, né? E ele é um pobre homem, tem a ver com a ideia de coitado. E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, quando vocês forem responder questões, sempre que pegar uma questão da FGV falando sobre essa regra e a resposta for uma palavra que não tiver nessa lista, você anota na sua, manda para mim também, porque eu sempre quero aprender e trazer algo novo, né? Para colocar aqui na listinha. Porque, ó, gente, saber que essas palavras geralmente mudam o sentido ajuda demais numa questão de concurso. Por exemplo, alto. O alto aí, dizer que ele é um alto poeta e um poeta alto, tem diferença de sentido. Ele é um alto poeta, esse alto tem a ideia de notável. Ele é um poeta alto, tem a ver com estatura. Edson é um alto professor, é um notável professor. Edson é um professor alto, de altura. Inclusive, quem me vê nos concursos que eu ando por aí, ou nos cantos, que não me conhece pessoalmente, tem um susto com minha altura, né? Porque no presencial, nos vídeos, eu só apareço a cintura para cima. Aí as pessoas não sabem que eu tenho 1,86 de altura, né? E aí quando me vê nos cantos, fica surpreendido. Aqui, ó. Edson é um alto professor. Esse alto tem a ideia de notável. Edson é um professor alto. Tem a ver com altura. Ó, outra coisa, a palavra qualquer. Qualquer, muita atenção. Quando a palavra qualquer vier antes de substantivo, vai ser pronome indefinido. Indefinido. A palavra certo também, viu, gente? Mas se qualquer e certo vier após substantivo, eles vão ser adjetivos. E aí qual é o detalhe? Qual é o detalhe? Nesses exemplos que eu trouxe para vocês, a mudança de posição manteve a mesma classe gramatical. Falso continua sendo adjetivo. Nova continua sendo adjetivo. O que mudou foi o sentido. Mas ele pode perguntar assim, já foi tema de prova. Marque a opção que a mudança altera o sentido e a classificação gramatical. Quem é muito comum ser cobrado quando fala isso é qualquer e certo. Porque quando eu digo qualquer homem, esse qualquer é pronome definido. Quando eu falo homem qualquer, esse qualquer é adjetivo. Então, ó, não fale com qualquer homem. Qualquer está antes do substantivo. Então, aquele é pronome indefinido. Qualquer um. Não fale com homem qualquer. Esse qualquer tem a ver com insignificante. Ele passa a ser adjetivo. Quando a pessoa diz assim, eu conheci certo homem. Ó, eu conheci certo homem. Esse certo é pronome indefinido. Se eu inverter a posição, eu vou dizer conheci o homem certo.
esse certo passa a ser adjetivo e o sentido ele vai mudar. Certo? Vamos para 12. Ó, olha o que ele colocou aqui no trecho. Ó. O adjetivo destacado, que é invejáveis, não tem o seu sentido alterado caso seja anteposto ao substantivo a que se refere. Agudos invejáveis, invejáveis agudos, ambos têm o sentido de inveja. A opção em que isso não acontece, ou seja, em que mudança de posição do adjetivo em relação ao substantivo altera o sentido do enunciado. A competente prefeita e prefeita competente tem o mesmo sentido de competência. Alto funcionário e funcionário alto é a resposta da nossa questão. Alto funcionário tem a ver com importância, de ser notável. Já funcionário alto tem a ver com altura. Então, o ruim de quando ele cobra assim é porque não tem contexto, né? Quando ele dá só os dois. Porque quando tem um contexto maior, às vezes dá para o cara diferenciar o significado. Então tá aí. Feliz dia e dia feliz tem o mesmo sentido. Amigo fiel e fiel amigo também. Vamos para 13. 13 diz assim: todas as frases abaixo mostram um grupo nominal formado por substantivo mais adjetivo. Assinale a frase em que a troca de posição entre os dois não modifica o sentido do grupo. Não vai modificar. Por exemplo, aqui na B, que foi a resposta. Ó, trouxe uma imensa papelada. Imensa tem a ideia de grande, né? Trouxe uma imensa papelada, trouxe uma papelada imensa. Então não mudou o sentido aí. Não houve essa modificação. Aí vamos lá. Eu não vou olhar para agora. Quando eu olho para as outras, eu tenho as palavras-chave. Qualquer, novo, grande. Só o fato de você lembrar dessa lista, e considerando que as provas atualmente exigem mais raciocínio em menos tempo, ser rápido na hora de responder, agiliza. Ó, caos é o nome de qualquer ordem. É uma ordem qualquer, né? Caos é o nome de ordem qualquer. Ordem qualquer é ordem insignificante, que não tem importância. Né? Mas veja só, já imaginou se você não... Vamos lá. Imagina o candidato que não viu essa dica. O tempo que ele vai perder lendo a frase. Caos é o nome de qualquer ordem. Caos é o nome de ordem qualquer. Ele perde um tempão. AD. Não tem um caminho novo. Não tem um novo caminho. Isso. Se o cara for pensar muito, velho. Ele é. Qual seria a diferença aqui, gente? Novo caminho e caminho novo. Vocês conseguem ver a diferença? Não é uma diferença pequeniníssima. Vamos lá. Quando eu digo assim, eu não tenho um novo caminho. É uma pessoa que, por exemplo, está desempregada. Vamos criar uma historinha. Uma pessoa que está desempregada, que não tem nenhuma oportunidade. Aí ela vai e fala assim, mas eu não sei o que fazer. Eu não tenho um novo caminho, eu não tenho para onde ir. Certo? Hã?
Isso. É. Isso. E esse nome, Caminho Novo, é difícil. E esse não tenho um caminho novo. Vixe, rapaz, eu tava com uma frase aqui. E eu me perdi aqui no raciocínio. Mas assim, o fato de lembrar dessas palavrinhas já ajuda muito, né? Ah, lembrei. Caminho novo é tipo um caminho recém-inaugurado. É isso. Uma estrada que foi inaugurada. Então ele é um caminho novo. Novo de recente. Deu para entender um pouquinho, né? Sim. Pronto. Pronto. Eu já vi também cair uma questão que era nova ideia e ideia nova. Nessa mesma ideia aí. Modificou o sentido do texto. Porque às vezes a diferença é muito pequena. E por isso que eu falo, se o cara pensar muito, ele erra. Porque ele não vê diferença. Ele não vê. E aqui, você tem que pensar nas grandes coisas. Grandes, aqui antes do substantivo, tem a ver com importantes, né? Grandes coisas. E coisas grandes tem a ver com grandiosidade. Tem a ver com tamanho. Por isso que tem, por exemplo, aquela música de Faroeste Caboclo. Ela é uma grande música, ao mesmo tempo que ela é uma música grande. Quando eu digo que a música ela tem uns 8 minutos, né, mais ou menos? É 8 minutos? Quanto? 9, pronto. Se eu digo que ela é uma grande música, esse grande antes tem a ideia de importante, notável, né? E quando eu digo que ela é uma música grande, tem a ver com a tensão. Certo? Diferença. Grande ideia e ideia grande. Grande ideia. Rapaz, eu tive uma grande ideia. Ou seja, uma ideia importante. Rapaz, eu tive uma ideia grande. Como eu falei, se pensar demais, erra. Então, isso aqui, isso aqui é coisa para lembrar um dia antes da prova. Isso aqui é coisa para revisar antes da prova. E se eu fosse vocês, até o concurso, eu iria ver isso pelo menos uma vez por semana. Não no sentido de rever a aula, mas no sentido de pegar este material e relembrar. Rapaz, por que que alto funcionário e funcionário alto muda o sentido? Quais são as palavras que mudam? Porque o material vocês façam as anotações e revisando esse conteúdo. Tá bom? Vamos lá. A gente foi na 12, né? 13 agora. Quer dizer, 13 é B, 14. A 14 diz: assinale a opção que apresenta a frase em que o adjetivo sublinhado muda de significado conforme venha antes ou depois do substantivo que ele acompanha. E quer dizer que muda, né? O melhor médico do homem. O médico melhor do homem. Eu vejo esse melhor no mesmo sentido. Os livros grossos e os grossos livros também. Né? O filme tinha um interessante enredo, tinha um enredo interessante, essa aqui pela lógica não é, mesmo sentido. Mas quando a gente lembra das palavrinhas-chave, fica tudo mais fácil.
Ó, e cada nova pessoa que você encontra lembra alguma outra pessoa. Nova pessoa e pessoa nova, o sentido vai modificar, né? As pessoas elegantes, as elegantes pessoas, muda o significado também. Quer dizer, mantém o mesmo sentido. Essa aqui foi tranquila.